Estamos de volta ao vivo com o Real Time para falar mais do caso do Banco Master. Funcionários do Banco Central, cooptados pelo Master, ostentavam sinais de riqueza, que eram incompatíveis com o salário recebido por esses servidores públicos do alto escalão. A conduta de Paulo Souza, que foi diretor de fiscalização do BC, e de Beline Santana, pode ter arranhado a imagem da Autoridade Monetária do Brasil? Esse é um dos pontos da conversa que eu vou ter agora com o economista Leonardo Baldez Augusto. Leonardo, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia. Vamos lá, Leonardo. Quero ouvir sua análise e a sua percepção de tudo isso, né? A gente está falando de algumas peças dentro de uma instituição que é renomada, né? E que, de fato, tem uma reputação a zelar e que teria tomado algumas atitudes até antes dessas informações se tornarem públicas, né? Como é que você analisa nesse momento, como é que está a imagem do Banco Central diante dessas últimas descobertas da Polícia Federal no caso do Master? Quando a gente olha a economia mundial, né, a instituição brasileira, os bancos brasileiros são bancos que têm um maior volume de rigidez, de segurança, de acordo de Basileia. Então, assim, quando acontece algo com um banco, realmente as pessoas ficam um pouco mais assustadas. Mas quando você olha todo o regime arcabouço nosso de proteção, o Fundo Garantidor de Crédito foi construído lá atrás justamente porque qualquer organização, seja banco, seja fundo, seja mercado de capitais, são formados por pessoas, né? Então, é muito difícil você ver um escândalo no sentido de que as instituições não conseguem contornar. E quando acontece, igual aconteceu no Master, a população, principalmente aquela que tem um volume menor investido, né, o próprio sistema com o Fundo Garantidor de Crédito garante a liquidez desses investimentos. Então, primeiro, a gente não precisa causar um pânico. O Banco Brasileiro é um banco muito sólido e o regime do Banco Central também é um regime que funciona. Mas todos os regimes têm falhas, né? Então, processos iguais do Master vai melhorar o compliance de funcionários, vai melhorar o compliance e a rigidez, principalmente com bancos menores. Tem um ponto negativo nessa história toda, porque o Brasil cresceu muito o volume de fintechs, justamente fazendo com que processos, né, digitais chegassem à mão de pessoas que não eram nem bancarizadas, melhorando um pouco dessa nossa jornada. Nós tivemos grandes crescimentos com isso, de bancarização, de crédito. Tudo isso requer uma atuação mais leve do Banco Central, contrapondo quando você tem um problema igual ao do Banco Master, que acaba aumentando um pouco da rigidez. Então, o cenário que a gente vê para frente é um cenário um pouco mais rígido, de rever as regras de processo e de custódia, mas quando você está tratando com pessoas, né, eu acho que aí a justiça tem que validar todas as informações. Quem for culpado vai acabar pagando aí pelo próprio sistema e pelo próprio processo. Seja ele funcionário de banco central, seja ele banqueiro, seja ele diretor de banco. Acho que o legal, a mensagem final, ela é positiva, porque o próprio sistema tem conseguido expurgar algo que não faz nem muito sentido, né? E quando você trabalha queixa-crime, essas coisas, sai fora da jornada, né, do negócio. Então, está com as instâncias corretas para poder adequá-lo. Leonardo, você trouxe esse ponto que é importante. A gente teve uma transformação recente aí dos últimos anos do nosso sistema bancário financeiro, né? Com as fintechs, com as chegadas delas, com o crescimento, inclusive com a inclusão de muita gente nesse sistema, que é um ponto bem positivo, mas que trouxe um desafio adicional, né, em relação à fiscalização e à compliance. Então, o que essa situação que a gente está acompanhando do Banco Central, com novas camadas, desdobramentos, informações que chegam, né, a cada dia, mas o que ela já mostra em relação a lacunas e a cuidados que devem ser redobrados ou reforçados daqui para frente? Bom, na verdade, a gente tem que ter maturidade para entender que são duas coisas diferentes. Tá. O lado positivo de trazer a bancarização através de empresas de tecnologia, ela deve continuar, né? Deve ter a sua avaliação separada. Quando a gente fala de fintech, nós falamos de investimento, nós falamos de meio de pagamento, que é conta, nós falamos de crédito, nós falamos de seguro, nós falamos de consórcio, nós falamos de todos os ecossistemas. E a gente tem uma concentração bancária muito grande nos grandes bancos. O Brasil tem mais de 80% de concentração bancária nos principais grandes bancos privados e estatais do Brasil. Então, esse aumento de competitividade é benéfico
E o que demonstra que, na verdade, igual o Banco Master, na verdade já era um banco que começou com investimento lá atrás e já virou banco múltiplo, é que, de fato, quando você tem uma operação de banco médio, o Banco Central deve avaliar isso com um pouquinho mais de cuidado. Mas eu acho que a grande questão aqui agora é a tranquilidade que a gente tem que ter com a sociedade brasileira, que o nosso sistema bancário é sólido e que mesmo em condições igual aconteceu agora, a maioria das pessoas, o volume de pessoas que investiram, seja através de corretora, seja através de investimento direto no banco, tiveram aí o seu seguro, o seu recurso segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Esse aí eu acho que vai mudar a regra, porque muito banco médio e pequeno que faz parte desse sistema, é bem provável que o próprio fundo deve endurecer as regras, né? E o próprio sistema vai fazer o equilíbrio necessário para que isso não aconteça mais. Mas eu reafirmo que o saldo é positivo porque o sistema mostrou que ele é correto e ainda garante os menores investidores segurança em investimentos. E a sua leitura em relação a essa força, né, e essa resiliência do sistema bancário se estende também à atuação do Banco Central? Você avalia que qual que é a avaliação, a percepção geral do mercado financeiro nesse momento da atuação do Banco Central, ainda que a gente tenha essas peças, né, com atuações questionáveis e questionadas efetivamente no caso do Banco Master? Bom, eu acho que a gente tem que separar. Aí você tem funcionário do Banco Central, que pode ser funcionário de qualquer empresa, de um grande banco, de uma estatal, e a instituição Banco Central. A instituição Banco Central, ela sai ainda fortalecida dessa história. E se a gente parar para pensar, o Pix, na verdade, revolucionou o nosso mercado de meio de pagamento, diminuindo o custo de transação. Hoje ninguém faz mais transferência em débito, crédito, diminuiu o volume de boletos, o custo para a sociedade foi menor e a operação ela ficou muito mais transparente e livre. O Banco Central, ele fez isso, construiu isso e hoje o mundo inteiro copia, né? Então, assim, eu acho que a instituição ela continua sendo uma instituição forte. Funcionários que tiveram algum problema vão ser eles mesmos culpados, mas a instituição fica separada disso e muito fortalecida. Eu acho que o sistema bancário brasileiro e o Banco Central saem dessa história ainda, mesmo com os problemas que tiveram, com o dever de casa de melhorar os pontos fracos e continuar um sistema bancário sólido igual ao sistema bancário brasileiro. Leonardo Baldez Augusto, economista, muito obrigada pela participação ao vivo nessa manhã aqui no Real Time e ótima quinta-feira para você.